like e nós vamos abrir o Canelada desta quarta-feira falando do Corinthians. Corinthians 3, Água Santa 0 em Itaquera, na Neoquímica Arena. O Vitor Pereira dizia que não tinha jeito, não tinha como colocar Roger Guedes e Yuri Alberto no mesmo time. Ironia do destino ou não, hoje os primeiros gols da era Fernando Lázaro saíram dos pés da dupla. Roger Guedes 2 vezes, Yuri Alberto. Corinthians 3, Água Santa 0. Vampeta, já dá para se empolgar com o Coringão, 3-0 em casa. Vampeta, boa noite. Boa noite, Pedro, Bruno, Zé Manuel, Piperno, que tá mandando mesmo. Piperno tá voando, Piperno, né? Piperno, quando eu vou apresentar, ele tá voando. Tá fazendo escala. Boa noite a todos. Já viu o dedo do treinador, Pedro? Você acha que viu o dedo do treinador? Não? Já sentiu Lázaro? O dedo, já diria Vanderlei Nogueira, sentiu o dedo do Fernando Lázaro. Não, mas foi uma vitória boa do Corinthians, né? O Água Santa não vai ser o parâmetro para o que vai ser a temporada do Corinthians. Tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O Água Santa, com todo respeito, é uma equipe que vai disputar ali para se manter na primeira divisão do Campeonato Paulista e tentar um calendário no segundo semestre de uma Copa Paulista. O Corinthians não. O Corinthians tem que deslumbrar outras coisas, é uma equipe cara, não é barata, né? O Yuri Alberto jogou muito junto com o Roger Guedes, foram os dois principais jogadores. No individual e no coletivo também foi legal. Há detalhes, é o segundo jogo da temporada. Primeiro jogo em casa, lotado, tudo. E ainda e o Vitor Pereira falou que os dois não podiam jogar junto, viu? Aí eu sempre brinco aqui com vocês, podiam jogar Léo Natel e Mosquito. Mas eu sempre vou falar isso. A mesma coisa, daqui a pouco só falta o treinador lá da França dizer que não pode jogar Mbappé, Messi e Neymar. Aí eles vão inventar lá. O Vitor Pereira daqui a pouco pode inventar. O Flamengo empatou, viu? Daqui a pouco ele vai dizer que não pode jogar Gabigol e Pedro. Brincadeiras à parte, mas foi um bom jogo do Corinthians, né? Voltou a ganhar diante de casa, onde o Corinthians é muito forte por qualquer competição, pode ser no Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato da Libertadores. Dentro de casa o Corinthians sempre joga bem. Aquela estatística, né? Estreou fora de casa contra o Bragantino e perdeu. Temporada passada o Corinthians também teve um aproveitamento muito ruim fora de casa. E dentro de casa não é surpresa nenhuma pela qualidade. O Renato Augusto votou, né? Tava falando, quem tava fazendo o jogo ali em off, falando, pô, que pena que o Renato Augusto não pode jogar 3, 4 jogos seguidos, né? Sempre na sua condição física, né? E um ano mais velho para tudo, né? Começou tudo, a temporada de 2022 tinha uma idade, 2023 já tem outra. Mas uma vitória que dá tranquilidade. Imagina só, se empata hoje ou perde, a gente estaria aqui fazendo uma fumaça. O Piperno estava brincando comigo ali, brincando não, falando sério. O Vitória perdeu de novo lá na Bahia. Perdeu, Bruno. 3 jogos, 1 ponto do Campeonato Baiano. Se acabasse agora, estaria rebaixado. Então, os estaduais leva fumaça. Resultado normal, diria Fábio Piperno. Não, fica tranquilo e tal. Parece que os programas só tem aqui em São Paulo. Na Bahia tem os Mesa Redonda também, viu? Jovem Pan News Salvador aí. Olha o pequeno gigante aí. Tá pegando fogo. O Londrina nem começou, Perdeu também. Perdeu hoje também. Tá com o gás todo. José Manuel de Barros tá de volta. Bem-vindo, José Manuel de Barros, de volta. Obrigado. Aqui é o nosso Canelada. Já soltou a voz agora na vitória do Guarani em cima do Santos, 2-0. Zé Manuel, o Corinthians começou a temporada com derrota, 1-0 contra o Bragantino. Hoje, time completo com Renato Augusto, com Yuri Alberto, a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto. E foi um bom jogo do Corinthians hoje. Zé, boa noite. Boa noite, Pedro, meus amigos. Então, o Corinthians, a desculpa que pode dar do primeiro jogo é que pegou um adversário forte também, um adversário, né, um adversário de Série A do Campeonato Brasileiro, bem dito pelo Vampeta agora, né? Hoje ele tinha que dar uma resposta, né? E, felizmente, com o Renato Augusto no time. E o Corinthians com o Renato Augusto é um time, né? O Renato Augusto com condições de jogo, né? Condições de jogo, física e tal. Mas já é outra qualidade, já é outra coisa. E o Yuri Alberto, bobeou, ele guarda, né?
O Corinthians, a melhor coisa que o Corinthians fez foi sacramentar a contratação dele, confirmar a permanência dele para a temporada, que é um jogador que faz diferença. Gol custa caro, né? E o Corinthians mantém um jogador que vai dar muita alegria ainda. Já tem dado, né? E vai dar muito mais alegrias ainda ao torcedor corintiano. Se em torno dele, o Corinthians, com Renato Augusto, que infelizmente não dá para jogar tudo, né? Não tem mais aquela condição física para jogar tudo. Mas sabendo montar o time ali para ajudar o Yuri Alberto a meter os gols dele, o Corinthians realmente vai ter um centroavante, quem sabe até para fazer história com essa cabeça do Corinthians. Hoje é muito difícil, que o jogador brilhou, não fica muito tempo, né? Num clube, mesmo um time grande como a equipe do Corinthians. Mas ele conseguindo segurar um pouco aí o Yuri Alberto e montando um time para ajudá-lo a fazer os seus gols, né? É um jogador que vai marcar com a camisa da equipe do Corinthians, Pedro. Fábio Piperno tá em todas, o nosso Fábio Piperno. Mas aqui vamos falar de bola, vamos falar de futebol, Piperno. Que fase. Muito boa noite para você. O Corinthians hoje conseguiu a sua primeira vitória na temporada, jogando em Itaquera diante do torcedor, casa cheia, 3-0 e a dupla funcionou. Roger Guedes e Yuri Alberto. Boa noite, Piperno. Boa noite, Pedrinho. Um grande abraço a todos, especialmente aos amigos corintianos aí, muito felizes hoje, né? Por conta dessa vitória do time. Olha, como eu disse pro Vampeta, é só uma questão de tempo. Calma, torcedor. Não precisa ter pressa. Primeira rodada, segunda, terceira. É aquele período que o time tem para exatamente até recuperar musculatura, né? Enfim, a condição física, o time se soltar fisicamente. É tudo normal que aconteceu aí. Claro que o nosso Vitória, né, Fábio? Nosso Vitória e o Porto fora lá na Bahia, né? O bicho tá pegando. Pois é, enfim, o Canelada lá, essa hora, haja Dedê aí, porque realmente o negócio não deve estar fácil aí. Da mesma forma que, por exemplo, isso é tão normal que o Flamengo hoje tropeçou. Com a cavalaria toda, né? Exatamente, o time completo. Agora, o Corinthians, acho que tem um bom time, ela mostrou isso no final do ano, né? Mas pode não ter um elenco com tantas alternativas assim, mas o time titular e mais uns 3, 4 jogadores aí são bons, quer dizer. Então, é natural que o Corinthians acumule vitórias, principalmente contra adversários de nível tão inferior, como é o caso do Água Santa. E aí, essa dupla do Corinthians também acho que tem ótimo nível. O Roger Guedes, quando coloca a cabeça no lugar, se preocupa unicamente em jogar futebol, ele é bom jogador. Da mesma forma que o Yuri Alberto, e eu já disse muitas vezes aqui, eu acho que é um jogador que nesse próximo ciclo de Copa do Mundo, é um jogador que vai ser convocado várias vezes, aí nem sei quem é o técnico, mas ele vai ser testado, ele vai ser utilizado, porque ele é sim um cara muito bom de bola. Então, eu acho o seguinte, acabou hoje dando a lógica em relação ao Corinthians. No caso do Santos, nada de anormal também. O Santos não é lá um time sensacional. Piperno, rapidinho, a gente está com um probleminha no seu som. A gente já vai ajustar aqui nesse Canelada da Jovem Pan, que só está começando. Estamos falando da vitória do Corinthians para cima do Água Santa, 3-0 na Neoquímica Arena. Torcedor do Corinthians hoje está em festa depois do que aconteceu em Bragança Paulista. Muita reclamação nas redes sociais, cobrança. Agora as coisas estão um pouco mais leves, digamos. Bruno Prado, boa noite. E o Vampeta sabe. Não importa. Para o torcedor, não importa se é o primeiro, se é o quinto, se é o 30º jogo. Eu vou só ter. O Bruno vai me dar 30 segundos, pelo amor de Deus. Porque com certeza. O torcedor do Flamengo falava assim: o Real Madrid tropeçando contra o Barcelona. Não dá pra ganhar o Mundial. Aí o torcedor do Corinthians vê o Corinthians empatando contra o Madureira. Brasileiro e Libertadores é nosso. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse empate Madureira e Flamengo 0-0. Mas, Bruno Prado, esse Corinthians, você assistiu o jogo hoje, a transmissão do Fausto Favara na Jovem Pan. Corinthians 3, Água Santa 0. Era questão de paciência, como disse o Piperno? Era só esperar um pouquinho, só esperar o segundo jogo, Bruno? Boa noite. Boa noite. Aí era um jogo para vencer mesmo, né? O Água Santa em casa, um time que a primeira desbriga aí do Água Santa é para não cair no Campeonato Paulista. O primeiro jogo era um adversário mais difícil, hoje jogou Renato Augusto, jogou Yuri Alberto. E, claro, não é porque ganhou de 3-0 do Água Santa que o Corinthians virou uma máquina. Ele vai ter os seus altos e baixos. O time titular do Corinthians é bom. Hoje, com o Renato e o Yuri Alberto disponíveis, deu para ver que a ideia mesmo do Fernando Lázaro é um losango ali no meio com uma dupla de ataque mesmo.
Hoje, quando a escalação tinha o Adson ao invés do Giuliano, até o esperado era o Adson na ponta direita, Roger Guedes na esquerda e o Yuri Alberto de centroavante. Não foi bem isso, né? Foi um meio ali com o Maicon como um primeiro homem, o Fausto Vera se machucou no domingo, o Maicon mais centralizado, e um losango, né? Aquele desenho de meio campo parecido com o do Flamengo do ano passado. Esse ano o Vitor Pereira mudou. O Duqueiroz um pouquinho para a direita, o Renato Augusto estava um pouquinho para a esquerda e o Adson, quando o time atacava, estava por dentro ali, atrás do Roger Guedes e do Yuri Alberto, que eram os dois atacantes, formaram uma dupla mesmo de ataque, o Roger e o Yuri Alberto. Ainda sem a bola, o Corinthians teve alguma dificuldade na recomposição, definir quem fecha cada lado, e sem a bola o Roger até tentava ajudar um pouco mais pelo lado esquerdo, para o Renato ficar mais solto, mas e o Água Santa até teve uma outra oportunidade, mas tecnicamente é um time bem fraco. E o Corinthians tem qualidade na frente. O Yuri Alberto fez ótima partida, participou de todos os gols da equipe, ele e o Roger Guedes, uma dupla que funcionou muito bem. Renato Augusto em campo faz muita diferença, né? O primeiro gol é uma jogada que o Renato inverte da esquerda para a direita, acha o Fagner vai no fundo, cruza e o Yuri Alberto marca. Aí são todos jogadores talentosos. Então, aos pouquinhos o Corinthians vai se acertando. Quando tem o seu time titular ou muito próximo disso, principalmente quando tem Renato e Yuri Alberto, é um time bem melhor. Quando precisa rodar o elenco, vai sofrer ao longo da temporada. Acho que esse problema vai continuar existindo. Mas é um Corinthians forte, é um Corinthians para fazer boa campanha em todos os campeonatos. Brigar pelos maiores títulos é o desafio, né? Que ano passado, na Copa do Brasil, brigou. Nas outras competições, não. O desafio é tentar dar esse passo à frente. Mas, por enquanto, eu vejo o elenco do Corinthians desse ano parecido com o do ano passado. Eu imagino um ano mais ou menos no mesmo nível. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vampeta, falando dessa dupla Yuri Alberto, Roger Guedes, hoje deu muito certo, 2 gols para o Roger, um belo gol marcado pelo Yuri Alberto, uma jogada trabalhada, a gente viu isso hoje, né? Várias jogadas trabalhadas desse Corinthians, o gol do Yuri Alberto foi muito bonito, o cruzamento do Fagner na cabeça do jogador que o Corinthians brigou tanto pela permanência, conseguiu, acertou tal, e tá aí, essa dupla, já dá para dizer, claro, é início de temporada, mas já dá para dizer que é a melhor dupla do futebol de São Paulo no momento, mano? Não. Não dá pra dizer que você tem o entrosamento do Rony com o Dudu, né? Eles jogam juntos, ganham campeonatos importantes, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, mas uma dupla que terminou a temporada de 2002 juntos, jogando bem. Onde o próprio treinador, né, o Vitor Pereira, falou em algum momento, né, lá atrás, que não daria certo os dois jogando juntos, ou recomposição, modo de marcar, e acaba a temporada, o Vitor Pereira reconhecendo, né, botando os dois para jogar, eles dois terminam a temporada de 2022 jogando bem. Começa 2023, o Yuri Alberto não joga contra o Bragantino, né? E o Roger Guedes joga com o Júnior Moraes, né, Bruno? Júnior Moraes, que ainda não disse para que veio ao Corinthians, né? Se lesionou, veio lá do leste da Europa. Mas a verdade é que a grande dupla de ataque do Corinthians até o presente momento se espera muito do Yuri Alberto com o Roger Guedes para fazer frente a Dudu, Rony, Hendrick, a fazer frente com Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Soares chegando no Grêmio, Hulk ali com Vargas e outros. Mas é uma dupla que terminou a temporada de 2022 bem, levando ao Corinthians a uma Libertadores direto, né? Nem pré-Libertadores, e jogando muito bem hoje. Jogaram bem, o Roger Guedes recebendo passe. Quem foi melhor do jogo de hoje para escolher, eu daria 50% para cada um, porque participaram bem, né? Um atacante de 21 anos, promissor, onde já fez aí um sacrifício para tentar manter ele. Eu sempre acho que é mais fácil achar um zagueiro do que um atacante. O Beperno a gente aqui sempre elogiou muito o Yuri Alberto na condução de bola, na rapidez, na inteligência, e hoje aconteceu isso mesmo. Ele fez o gol de cabeça e depois deu 2 passos para o Roger Guedes. E ainda poderia ter feito mais um, né, numa intervenção do goleiro do Água Santa. Quer dizer, agora assim, botar como a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro, não é para tanto, Batista. De São Paulo, você acha que tem Rony e Dudu na frente? Tem Rony e Dudu. Né, tá na frente. O Santos, hoje, o Zé vai falar um pouco depois, não jogou bem, mas o Marcos Leonardo também é um atacante promissor. Concordo com o Bruno, vendo os comentários, pela idade pode fazer mais, não ficar só fixo como homem de área, pode participar mais do jogo fora da área, mas o Roger Guedes
E o Roberto vai se tornando a força do Corinthians. Agora sim, Fábio Piperno, aqui nesse Canelada que só está começando, estamos falando do Corinthians, a sua avaliação sobre essa vitória do Corinthians em cima do Água Santa, 3-0, e isso que falou o Vampeta sobre o Yuri Alberto, você aqui na programação da Jovem Pan não é de hoje, você sempre destacou o Yuri Alberto, a velocidade dele, a condução da bola, muito rápido, muito veloz. É um nome para esse próximo ciclo de Copa do Mundo, Piperno? Eu acho que ele vai ser convocado, Pedro, várias vezes. Se ele vai se firmar ou não na seleção, a gente não sabe. Mas é um nome que vai ficar no radar de qualquer técnico. Porque é um jogador de muita qualidade e tem essa característica diferente, né? Um cara que é muito bom na condução de bola em alta velocidade. Então, ele consegue driblar em velocidade, passar bem em velocidade e é um finalizador muito bom. Eu acho, assim, e não é uma questão de oportunismo demagógico, porque o Corinthians ganhou hoje e tal. Como, enfim, o Vampeta lembrou, eu sempre achei o Yuri Alberto muito bom. E eu acho que, por exemplo, ele é um jogador que me agrada mais, eu vejo nele mais qualidades, por exemplo, do que no Pedro, que é um atacante de quem eu gosto muito. Sempre fui fã do Pedro. Mas o Yuri, ele é mais rápido. Tem mais mobilidade. Né? Ele tem mais mobilidade, ele joga melhor fora da área. O Pedro, para mim, ainda tem a vantagem de ser, no caso dessa comparação, um jogador de melhor definição do que o Yuri Alberto na área. Mas o Yuri Alberto é um jogador que consegue me mostrar mais fundamentos do que o Pedro, inclusive esse de jogar muito bem em alta velocidade. Mas é um privilégio você ter dois jogadores desse nível jogando a mesma liga, né? Então, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians agora mais pronto do que o ano passado, muito provavelmente, né? Então, a gente vai poder exercer melhor essa comparação, lembrando que o Yuri Alberto é bem mais novo também. É um jogador ainda com mais espaço para evolução. Então, é óbvio que o problema do Corinthians não passa por ele. E o Corinthians tem bons jogadores de meio campo e a gente torce muito para que o Maicon consiga jogar bem a maior parte da temporada, bem que eu falo fisicamente bem, né? A maior parte da temporada, porque ele também é um meio campista de ótima qualidade. O Duqueiroz hoje participou de jogada de gol, dando passe, mas a gente sabe que ele não vai ficar, né? Vai ser aproveitado muito no Campeonato Paulista, né, Bruno? Porque para a Libertadores ele não vai estar mais, né? Ele vai estar na Rússia. Porque ele participou bem com passe, principalmente pro segundo gol do Corinthians, né? José Manuel de Barros falando desse Corinthians do Fernando Lázaro, tá aí, primeira vitória em Itaquera diante do torcedor. E essa dupla, Zé, você gosta de Roger Guedes e Yuri Alberto e concorda com o nosso Fábio Piperno? É um jogador para ser observado aí para próxima comissão técnica ficar de olho, a seleção brasileira, próximo ciclo de Copa do Mundo, Zé? Não tenho a menor dúvida. Eu gosto da dupla, muito mais do Yuri Alberto, né? Mas acho que de uma forma inteligente o Fernando Lázaro coloca os dois mais próximos, né? A questão do Roger Guedes jogar mais aberto é o que o Vitor Pereira reclamava, né? A questão da recomposição, né? Acho que ele dá muito trabalho para o treinador. Às vezes ele esquece de cumprir essa função, mas se coloca como uma dupla, já diminui. Faz ali um 4-4-2, alguém de meio campo para fechar aquele corredor por ali e dar mais espaço para que ele possa. Está funcionando, né? A vitória do Corinthians foi muito importante também, Pedro, porque está com um treinador novo, contestado por boa parte da torcida, e se você não ganha, você não tem paz, você não tem como dar sequência ao trabalho. Vitória da confiança. Vitória faz com que não só o torcedor, o próprio elenco, os próprios jogadores passem a acreditar um pouco mais daquilo que você propõe, né? O Corinthians tem algumas questões que precisam ser resolvidas, né? Do meio para frente não, porque começa com Vera, Maicon, algum outro jogador, do Queiroz, e aí o Renato Augusto, que é a questão da idade, né? Tem os jogadores jovens no meu campo, o ataque é um ataque jovem, né? O Yuri Alberto só tem 21 anos, gente. Que fábrica tem esse Santos também? Caio Yuri Alberto, aí perde o Yuri Alberto de um jeito. Caio Jorge, né? Que foi embora lá para a Itália. E já está aparecendo aí o Marcos Leonardo, que não foi bem hoje, mas é um jogador de muito potencial, de muito futuro. Que fábrica, né? E o Yuri Alberto rodou, acabou do Corinthians
e é mesmo um jogador de muita qualidade. Você perguntou, eu acho sim que ele vai receber oportunidades. Ele tem capacidade para isso, para ser bem observado. Mas não precisa correria. É questão de paciência. Espere que ele confirme, que ele faça muitos gols no Campeonato Brasileiro, nas competições sul-americanas, enfim. Mas eu acho que ele vai, eu concordo com o Pipeno, o Vampeta está falando também, é um jogador de grande potencial, vai receber, provavelmente vai receber oportunidade com a camisa da Seleção Brasileira do futuro. Ainda tem jogadores ali um pouco à frente dele, pensando em seleção. O Pedro é um deles. Eu acho que o Pedro está bem à frente, é um jogador que é um ótimo finalizador, mas é um jogador que tem se mostrado construtor também, né? Participante de jogadas também, como inclusive não no jogo de hoje que eu não vi, né? Mas no jogo anterior do Flamengo ele teve participações interessantes, né? Mas o Yuri Alberto a gente não pode descartar, não, é um jogador de grande futuro. Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians desde que estreou pela equipe no ano passado. 29 jogos, 24 como titular, 12 gols, 2 assistências. E tá aí, já começou a temporada com um gol, uma assistência com a camisa do Corinthians, começou on fire, com tudo.